aqui Humberto Silva, do canal Crônica Vascaína. Rapaziada, curte, comente, compartilhe, dá essa moral, se inscreve, tamo junto. Rapaziada, vou deixar aqui os cortes da coletiva do presidente Pedrinho. Valeu? Coloque aí no comentário o que acharam, beleza? Tamo junto e muita fé, forte abraço e vamos... Não pode e não vai normalizar o que aconteceu aqui. A gente não vai normalizar. Eu não vou normalizar o que a 777 fez com o Vasco. Eu não vou normalizar. Não estou me colocando ou colocando o grupo como salvador de nada, mas já estaria, no mínimo, com 4 meses de salário atrasados. E isso levaria uma saída coletiva dos atletas pela lei, porque com 3 meses eles podem sair. Então, assim, eu nunca vou normalizar isso, como não vou normalizar outras situações que a gente vai vir a conversar. Claro, enquanto eu for presidente, a minha intenção vai ser vender a SAF. Dito isso, tem alguns critérios que são óbvios para que a gente, de forma contratual, alinhe com um possível investidor, que é a credibilidade reconhecida, saúde financeira, um planejamento esportivo financeiro com prazos para cumprimentos, estrutura de CT com prazos de cumprimentos, porque a gente pode botar, vou gastar, como foi dito aí, 50 milhões no CT e nunca gasta. Então, você vai gastar 20, 10, 30 no CT, você vai gastar até o dia tal. Dito isso também, a gente precisa ter algumas garantias para proteger a instituição, para não cometer o mesmo erro que foi cometido com a 777. Numa das minhas conversas ou a única conversa que eu tive presencial com o Josh, porque as outras foram uma ou duas, né? De forma virtual, e ele só se apresentou e desligou a câmera. Na presencial, que foi onde eu questionei a ele, pedi garantias, porque a gente já tinha um cenário desenhado, as garantias do aporte dos 270 milhões. E ele me falou o seguinte: as garantias são as próprias ações. Então, se eu não te pagar, eu devolvo as ações para você. Eu vou fazer uma analogia simples e de fácil entendimento. Você compra o meu carro e vai me pagar no final do mês. Aí, quando chegar no final do mês, você não tem dinheiro para me pagar. Aí você devolve o carro. Aí o carro está com os 4 pneus careca, sem o IPVA pago, sem gasolina, batido, com farol apagado, e ele me devolve. Isso não é uma garantia, que foi o que aconteceu. A 777 pegou o Vasco com uma dívida, que ela era maior do que foi divulgada, aportou os 310 dentro desse aporte com diversos problemas, aportou, pediu emprestado, enfim, e deixou uma dívida muito maior, que já foi dita até pelo Rafa, pelo Amodeu, nos vídeos que a gente tem soltado, muito maior do que encontrou. Então, só para ficar claro, eu quero vender a Vasco SAF. Eu tenho a intenção de vender a Vasco SAF. Quando isso vai acontecer? Não sei. Pedrinho, boa tarde. Fábio Azevedo, do canal Fanático Vascaíno. Só para tirar uma dúvida antes de eu fazer a pergunta, talvez seja da maioria, quando você fala em intenção de vender a SAF, ser majoritário na operação ou vai depender de negociação? O investidor vai ser majoritário. Até porque é difícil achar, e não é a minha intenção, né? Mas ninguém vai botar dinheiro para outro mandar e nem é a minha intenção. Foi bom até te falar que eu tinha esquecido. Um ponto, para ficar claro, em nenhum momento, em cláusulas contratuais com um possível investidor, vai ter qualquer tipo de exigência que eu participe do futebol. Zero. Essa chance é zero. Não vai ter nenhum empecilho relacionado ao futebol. Nenhum. Todas as cláusulas ali vão ser de proteção à instituição. Agora, eu voltando para o associativo, numa possível venda, e um possível investidor queira que eu participe, eu vou usar a mesma frase que eu usei quando tinha 777. Não sei se vocês lembram. Eu estou aqui para contribuir e colaborar. Se precisar da minha ajuda, assim que vai ser. Mas eu não quero nada do futebol. Nada, nada. Na internet, até porque o filho do Grego, do Marinax, também está fazendo parte, está surfando nessa onda também. Queria saber o que há de verdade. Ele vem dia 21 de novembro, você tem uma data de reunião, ele vai chegar ao Brasil, porque ele vem em setembro para ver o time dele, que perdeu no Maracanã. Mas ele tem uma data para conversar com você e existem outras conversas também em andamento? Deixa eu te falar, Fábio. Existem alguns investidores. Mas eu tenho que ter muito cuidado quando eu falo alguns investidores, porque as pessoas acham que já são negociações avançadas, que está perto de fechar. Não. Existe alguns, não um só, existe alguns, e existe o NDA assinado. O NDA nada mais é que uma confidencialidade desse início de conversa, que eu não vou chamar nem de negociação. Isso é comum no mercado executivo. E, através desse NDA, eu não posso falar quem são os investidores. O que eu posso falar é que já tem mais de um mês, muito mais de um mês. E as pessoas, mais uma vez, só para pegar o gancho da pergunta, souberam
e aí não é para nenhum de vocês que estão aqui, não. E quando eu falar vocês também, não se sintam vocês aqui especificamente. Surgem alguns personagens nas redes sociais que eles são aproveitadores, eles são oportunistas. Então, quando eles descobrem que tem um possível investidor, e soltam, acho que soltaram essa semana, só que a gente já tem mais de um mês com alguns investidores. E aí solta que como se fosse ele que estivesse trazendo um investidor, com qual interesse? Porque isso é mentira. Nenhum investidor vai em qualquer personagem de rede social para chegar ao Vasco. Isso é uma negociação muito séria. Eles não precisam de nenhum personagem, eles vêm direto a mim, através de um CEO e direto com o presidente do clube. Então, esses personagens tentam entrar no circuito para ter algum tipo de benefício. Seja ele de, num futuro, se tornar candidato a vereador, seja algum interesse de ter alguma comissão no negócio, ou seja mesmo para dizer que quer ajudar o Vasco. E não é. Não é. Porque as pessoas usam o Vasco para se beneficiarem. E, às vezes, essas pessoas elas querem me atingir. Só que eu já falei isso 500 vezes. Me atinge diretamente. Porque quando você fala com uma outra situação e colocando o sentimento do torcedor no meio, é sacanagem, porra. É sacanagem. Me atinge, beleza. Não coloca o sentimento do torcedor. Porque quando fala, tem um investidor, tá não sei o quê, vai se encontrar, tá no Rio, tá no... Pô, aí o torcedor tá ali viajando milhares de coisas, ainda mais vendo a situação de um clube que virou SAF que tá tendo sucesso, do outro clube que ganha um título, e fica brincando com o sentimento do torcedor, pô. Então, assim, tem conversas com mais de um investidor, que são conversas muito iniciais. Tem um que a gente já assinou o NDA e nem começou a conversar. Entendeu? E o NDA e a conversa inicial, ela é muito mais para você passar um diagnóstico, por isso que tem o NDA, porque você vai passar ali todos os números do clube. E isso, de repente, essa conversa de conhecimento do que está acontecendo com o clube, ela não demora nem, ela não consegue ser nem no primeiro dia. De repente vai ter dois, três encontros só para definir essa situação de mostrar a realidade. E se isso avançar, aí você vai para o segundo passo e começa a construir. Já teve investidor, que uns vocês acertaram, outros não, e é o trabalho de vocês mesmo, que vocês são jornalistas, né? Vocês não são personagens, e quando descobrirem mesmo fontes, vocês têm que divulgar, mas já tiveram investidores que estavam muito dentro e não estão mais, pô. Entendeu? E não estão mais. E não estão mais não por qualquer empecilho da gestão, por qualquer exigência, não, porque saíram, simplesmente. Eu não posso falar pela questão do NGA, eu não posso falar quem são os investidores. O torcedor quer ouvir sobre a venda da SAF. É claro que está rolando agora uma arbitragem. E eu queria que você explicasse quais são as dificuldades de venda, tendo em vista que a 777 tem 31, vocês têm 30... Isso não implica em nada. E 39. Como é que seria feita a venda? Por Isso exemplo, não implica em nada. compra de você, não, compra... Obviamente, a gente tem que dar autorização para uma possível venda dos 31% da ICAP. Os 39%, eles estão na arbitragem. Toda a possibilidade de uma venda dos 39%, a arbitragem tem que ter ciência disso. Ou seja, se tiver um acordo desses 39% de venda, ele vai acontecer dentro da arbitragem. O que isso acontece? Quando você tem a supervisão feita pela arbitragem, isso aumenta a segurança do Vasco, diminui os riscos do Vasco e aumenta a segurança também do investidor. Por quê? Porque o ambiente é controlado pela justiça. Então, todo o processo legal entre Vasco, ICAP, 777, ele está supervisionado por uma decisão da arbitragem. Então, ele está blindado pela arbitragem. Então, não tem problema nenhum. As pessoas estão confundindo esse momento de 31% de 39% na arbitragem, que é o que está à venda, que isso pode gerar algum... Não. O que a gente fez com a liminar foi dar segurança jurídica. E estando na arbitragem, isso aumenta muito mais. O que a gente precisa é de um investidor. Só que as pessoas, não fazendo propaganda, elas acham que é igual no Mercado Livre. Vai lá, não é assim, cara. A gente está falando de um clube de futebol que está com mais de 1 bi de dívidas. Que aumentou a sua dívida, mesmo com um aporte de 310 milhões. Pontos também que eu tinha esquecido, do investidor é atacar a dívida, com dinheiro novo, que não foi feito. O que foi feito no Vasco, que a gente abriu uma comissão de investigação, e é bom citar aqui, senhor Salgado, senhor Vitor Roma, senhor Luiz Melo, senhor Adriano Mendes, senhor Júlio Brandt, esses caras têm que prestar conta, pô. Esses caras têm que prestar conta. E eu falo de quem, o porquê, porque se não acontecer uma investigação, a gente vai normalizar o que foi feito aqui. Vai normalizar o que foi feito aqui. Então, enfim, o cenário é esse. Pode melhorar? Pode, e muito. E muito. Eu vejo um cenário para o Vasco, não sei em quanto tempo, muito positivo, pô.
Porque se a gente zerar as dívidas, acabou o problema, pô. Acabou o problema é dívida. A gente estava enxugando gelo, pô. A gente paga através do RCE, a dívida é maior, os juros é maior do que o que você paga. Então você paga ali 150 milhões, abate 30, pô. Então você tem que atacar a dívida com dinheiro novo. E isso vai ser uma das exigências, obviamente, do próximo investidor, que ele ataque as dívidas, com prazo, obviamente, a ser cumprido. Né, que o torcedor pode aguardar para o próximo ano em termos de contratações para o time do Vasco diante de todo o cenário que está acontecendo com o Vascão? Então, só pontuando as contratações que foram feitas na janela, as 3 primeiras já foram ditas lá atrás na estreia, que foi Coutinho, Souza e o Alex. Eu não preciso voltar nelas. É muito cruel você fazer uma avaliação num momento duro, entre aspas, delicado. Vocês têm tanto acesso quanto a mim, quanto a toda a equipe de scout e gestão esportiva, a qualquer atleta que vem. Então, ninguém consegue enganar ninguém, né? Por trazer um jogador bom, se ele é ruim, você vai saber que ele é ruim. Então, assim, vocês têm acesso a alguns aplicativos esportivos para ter dados, números, vídeos. O Maxime Rodrigues é muito bom jogador. Um ponto sobre o Maxi, foi divulgado um valor e ele foi repercutido, né? Que teria sido gasto um valor. Ninguém se deu trabalho, porque em Portugal, pela legislação, você pode publicar o valor, está lá no time Gil Vicente, por quanto foi feita a transação. Alguém foi lá olhar? Quanto foi que falaram para vocês que foi a transação? Entra lá no Gil Vicente e vê quanto foi a transação. Entra. Vocês estão falando porque vocês sabem disso? Foi não quero falar em números. O salário dele é pequeno. A gente paga em 18 meses, Amadeu? 18 meses o pagamento da transação. Mas divulgam números absurdos. E ele é muito bom jogador. A minha função hoje, eu tenho um scout, eu tenho gestores esportivos, obviamente, que passam para mim e eu dou o aval, a canetada junto com o Amadeu. Simples assim. Agora, o Jean pode estar jogando bem ou mal, também não quero falar para não falar do jogador, mas o cara não pode ser convocado para a seleção chilena e ser ruim. Vocês têm informação sobre o Jean. No jogo que o Jean fez para o Bahia, contra o Vitória, ele fez um bom jogo. Pode ter caído de rendimento, mas é um contexto que, de repente, faz com que ele não renda o que ele rende. Mas ele é bom jogador, pô. Jogadores, mas com relação, novamente, ao planejamento, ele já existe, que muita gente não estão se mexendo. O planejamento de 25 já está feito já está sendo feito há mais de 2 meses. Mapeamento de jogador, necessidade de posições, perfil, dentro do orçamento que o Amadeu passa, está tudo sendo planejado ali. Até isso a gente tem que ter cuidado, porque se a gente começar a citar os nomes para, facilitar o trabalho de vocês, em quem a gente está indo atrás, a gente perde, porra. E a gente não está competindo com a primeira prateleira, não. A gente pode perder para a segunda prateleira, pô. Segunda prateleira não é nível de jogador, não, de orçamento. Então, assim, é todo um cuidado que a gente tem que ter.